Lei. Ok. Bom dia novamente a todos os presentes e em particular ao Paulo Pinto, da Fortinet, que nos vai aqui durante 30 minutos apresentar uma, enfim, algo sobre a Next Generation Network Security e que estará ao vosso dispor para qualquer questão que lhe queiram colocar através da plataforma ou depois, durante o evento. Mais uma vez, Paulo Pinto, muito obrigado e boa sessão. Obrigado, Filipe. Vamos a isso. Vamos começar aqui só. Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Paulo Pinto, eu integro a equipa de Business Development Management da Fortinet em Portugal e hoje vamos falar um pouco sobre a parte da segurança da rede, o Next Step ou Next Generation, em particular na detecção de incidentes e capacidade de resposta quando na operação de um SOC. E vamos começar por enquadrar o tema considerando como é que montamos uma estratégia de segurança numa organização. Quando nós queremos montar uma estratégia de segurança numa organização, tipicamente aparecem cerca de quatro grandes áreas sobre as quais nós trabalhamos. A primeira é toda a parte da arquitetura, o planeamento e estabelecimento das áreas que queremos proteger, a identificação dos ativos, os controles de fluxo, portanto é um mapa contra o qual nós vamos implementar os controles de segurança. Essa é a parte mais prática, a parte mais base da entrada dentro de uma estratégia de cibersegurança. A segunda é a questão da defesa passiva. Nós temos os ativos, nós temos toda aquela área que queremos proteger, as aplicações, os acessos dos utilizadores, e agora começamos a pôr controles, mecanismos, soluções de segurança dentro desta arquitetura para proteger exatamente aqueles ativos. Estamos a falar de tudo o que seja controle de tráfego com firewalls, detecção de intrusão, antivírus, anti-malware, um conjunto grande de medidas de mitigação técnicas que serão implementadas em função de um custo-benefício que é calculado. Isto na parte base. Na parte mais madura, digamos assim, de uma infraestrutura de segurança, nós pensamos em duas coisas. Uma que é na parte da obtenção de dados, né, do intelligence, ok? Em que obtemos dados para sabermos como é que vamos reagir de forma automática, produzir dados para automatizar ações, algo já mais afastado da infraestrutura, da arquitetura como per si, e mais numa fase já quase de ataque, de recolha mais ativa. E depois temos ainda no limite dos limites, e isto está mais associado já à parte da ofensa. A parte da ofensa, ou do ataque, isto está mais ligado à parte do governo. Estamos a falar já das equipas que atacam, que trabalham no ciberespaço, associadas às forças governamentais, digamos assim, dada a importância que o ciberespaço tem hoje para a sociedade e para cada um dos países. Na fronteira entre os dois, aparece uma área que cada vez ganha mais preponderância. Estamos a falar da parte da defesa ativa. A defesa ativa é um processo que consiste na interação com os atacantes, ou seja, enquanto na parte inicial nós temos a arquitetura e a defesa passiva com os controles, em que construímos ali um conjunto de soluções que vão aguentar com os ataques e recolher informação sobre os ataques, a parte da defesa ativa quer antecipar esse ataque. Por isso é que ela é importante. O que é que ela faz? Ela vai detectar potenciais ameaças, uh, mal essas ameaças começam a ganhar forma. Uh, uma análise feita remotamente sobre um serviço que estamos a disponibilizar na rede, que não devia ter sido feita, uma tentativa de intrusão, uma falha de autenticação, um utilizador começou a ter um comportamento estranho, que nem sequer era conhecido. Portanto, tem a ver muito com interação, tem a ver muito com provocar o adversário, digamos assim, de modo a que a gente consiga levá-lo a expor-se.
antes ainda que ele consiga atingir os seus objetivos, ok? E esta área de atuação, esta nova área de atuação, ganha uma importância muito grande quando estamos a viver num mundo digital, porque a pegada digital deixada pelas organizações é enorme. O leak que vem desde da informação dos nossos wireless, nos nossos dispositivos móveis, toda a informação que é conseguida obter no ciberespaço é muito grande. E como é muito grande, estamos muito expostos, é difícil escondermos toda a atividade que é feita, está tudo muito exposto. Muito exposto significa também muita superfície de risco, muita capacidade, muita passividade do nosso lado a disponibilizar essa informação e muito risco, muita superfície da parte de quem nos quer atacar de obter essa informação e ter tempo de planear um ataque. Então, esta parte de simulação é uma parte interessante. Se nós olharmos, por outro lado, para vermos como é que a cadeia do cibercrime funciona, ok? Vamos ver que a cadeia do cibercrime não funciona de forma muito diferente de uma organização. Existe uma lógica, uma logística de fornecimento que vai desde os produtores, a parte da distribuição, ou das fábricas de desenvolvimento de script ou das equipas, até à parte dos pagamentos. E isto é tudo feito hoje em dia como um serviço, ou seja, se quiser fazer um ataque de ransomware ou um tipo de ataque destes a uma organização, basicamente o que está a acontecer hoje, por exemplo, é alguém tem informação sobre essa informação, contacta um determinado serviço na dark web e diz, olha, tenho esta informação para atacar, eles atacam e esta pessoa ganha uma percentagem, portanto é tudo já como um serviço. O que é que a defesa ativa, o que é que tem de importante? É exatamente esta interação antecipada, ok? E disponibilizar de alguma forma alvos fáceis, alvos sofisticados que vão afastar este tipo de serviços do lado negro da força, quase poderia dizer, dos ativos reais das organizações, ok? E se nós conseguimos fazer isso, ou seja, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer os atacantes, não é? Perderem tempo, atingirem recursos que são falsos. E isso vai fazer com que esta cadeia de distribuição que eles tenham, tal como as empresas, comece a ficar demasiado cara, porque não estão a atingir os objetivos que se propõem a atingir, ou os objetivos são mínimos. E ao fazer isso, não só o negócio deles não corre como é esperado, como, estando a atacar alvos fáceis, alvos falsos, a organização pode estar a monitorizar esses mesmos alvos e o que é que faz? Está a descobrir quem é que está a fazer isso, está a obrigar os atacantes a exporem-se, ok? E podemos, na altura pretendida, eliminar aquela cadeia de operações, ok? Esta interação e esta interação de defesa ativa pode ser feita recorrendo a muitas tecnologias, ok? Isto já é ancestral, este tipo que é feito nas guerras, desde o passado, em que se usavam tanques de borracha para quando os aviões passavam por cima de determinadas zonas, verificarem movimentos de tropas que não existiam. Portanto, são até próprios momentos nos sistemas, dos ecossistemas biológicos, nós vemos isso em muitos animais, que é a capacidade de se misturarem com o ambiente, de disponibilizar informação falsa, até os próprios camaleões, eles ficam guardados ou escondidos entre a natureza, não é? Dando informação falsa que parece que são elementos do meio quando não são. Portanto, este tipo de utilização não é... no IT, a gente teve há muitos anos os honeypots, ok? Que faziam este tipo de informação. Mas pronto, hoje em dia a recolha de informação, este tipo de interação é baseado na recolha de informação. É extremamente importante. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso guiando-nos por práticas, por frameworks que existem hoje em dia disponíveis sem fins lucrativos. Uma delas, que está a ganhar a preponderância na utilização destes métodos, é o MITRE. O MITRE é um conjunto de normas ou conjunto de informação recolhida ao longo de vários tempos pelas empresas a nível mundial, que sofreram ataques e que depois foram analisados, e que descreve um conjunto de técnicas de ataques, de metadados, ok? Que são utilizados nos ataques mais significativos, daqueles 70% de ataques que existem hoje em dia, ou seja, exclui de alguma forma os ataques
de governos, não é? Que são os ataques dirigidos, têm um nível de sofisticação, de incidência e de duração diferente, mas para a maioria dos ataques, o MITRE define as técnicas que são utilizadas. Depois, parte cada uma dessas técnicas em táticas, ou seja, eu para fazer uma movimentação lateral, eu para atacar um servidor web, uso estas técnicas, ok? Divididas. Primeiro, vou fazer um telnet, vou fazer uma tentativa de phishing para obter utilizadores. Okay? Portanto, ele faz esta e detalha muito em pormenor quais são, por exemplo, os dados que nós devemos monitorizar para, como protetores ou como responsáveis pela segurança de uma organização, monitorizarmos para vermos se estas técnicas estão a ser implementadas contra a nossa empresa. Portanto, isto é algo que está a ser implementado hoje em dia com bastante sucesso uh, e associado a esta organização. Quando vamos ao site, o que é que a gente pode ver? A gente pode ver a descrição dessas técnicas de ataque distribuídas pelo que hoje em dia se aceita como o processo normal de um ataque. O processo normal de um ataque é hoje em dia aceito que segue o kill chain, ou seja, começa com uma fase de reconhecimento, depois começa com o desenvolvimento, a seguir passa ao desenvolvimento de recursos, scripts, o que seja, para, após reconhecido o alvo, tentar pôr lá esses recursos dentro, depois passa por uma fase de execução, escalonamento de privilégios, movimentações laterais, até atingir os objetivos de uma fase final com o impacto pretendido ou falhar esse ataque. Mas aí, a cinzento na apresentação, está exatamente o que o MITRE descreve. Olha, os ataques hoje em dia seguem esta cadeia de atividades agrupadas desta forma, estes processos. E abaixo disto tudo, o que nós podemos ver é exatamente o que eles sugerem, ou não é que eles sugerem, as técnicas que eles observaram ao longo de vários anos, ao longo de vários tempos de ataques ocorridos, que são executados em cada uma destas fases. Se nós, por exemplo, identificarmos um recurso que queremos proteger e achamos que alguém, por exemplo, pode fazer movimentações laterais, ou seja, entrou para o outro, eu sou responsável por uma aplicação crítica dentro da organização, ok? Eu tenho preocupações que alguém tenha entrado na organização de forma indevida, ok? E esteja a tentar chegar onde está o servidor, onde está o meu front-end, ok? Fazendo, por exemplo, movimentações laterais. Se eu for aqui e se a minha preocupação for depois que alguém esteja, por exemplo, a tentar executar serviços remotos nesta minha aplicação, eu sei que nesta fase de movimentação lateral, serviços remotos, tenho a lista completa das táticas que são utilizadas, ok? Mais ainda, eu consigo depois que eles me digam ou que eles sugiram, se eu estou preocupado com isto, se eu vejo isto como um risco, um vetor de ataque dentro da superfície de ataque que eu identifiquei, o que é que eu posso usar? Pronto, e percorrendo isto, que é bastante exaustivo, chega à solução ou à sugestão de solução. Neste caso, usar o sistema de decoy, por exemplo, é um exemplo, ok? Mais do que isso, o que é que eles fazem? Eles dão-me todas as sources, todos os dados que eu tenho que monitorizar e que eu tenho que estar atento para aquela minha preocupação, para aquele risco, para aquele vetor de ataque que eu identifiquei. Neste caso, por exemplo, era o serviço, se eu estaria a ver como, por exemplo, alguém tentar executar um serviço remoto num determinado servidor, e eles dizem como é que eu vou fazer a monitorização das tentativas de execução de comandos, as tentativas de logon de sessões, portanto, quais são os parâmetros, as variáveis que eu devo monitorizar para proteger um determinado recurso face àquele vetor de ataque que eu identifiquei. Isto é uma abordagem muito pragmática. Okay? Agora, bom, era eu poder passar esta abordagem rapidamente para uma solução. Okay? Ou seja, eu identifiquei a superfície, o vetor de ataque, como é que eu quero proteger, a técnica, e agora gostava de, num toque, 2 ou 3 cliques, pôr isto a funcionar do lado da defesa. Okay? Uma defesa ativa. Eu quero recolher estas fontes de informação, okay? Não é um log de algo que já aconteceu, é uma fonte de informação, de quase que eu diria a priori, para fazer isso. A solução da CIEM, da Fortinet, faz exatamente isso. Nas suas últimas versões, a capacidade de monitorização do nosso CIEM, para além de outros módulos, faz o mapeamento exato do MITRE, ou seja, eu tenho a identificação das técnicas, portanto, tenho as técnicas distribuídas pelas tais fases que a gente considera do kill chain, e depois eu pura e simplesmente posso dizer, olha, tenho uma preocupação dentro de uma determinada área, por exemplo, na parte de autenticação, neste caso, não é?
e quero saber como é que eu vou detectar tentativas de brute force por aí fora. Daquela análise, outra análise, esta não tem a ver com a outra, é diferente. E o que é que eu posso fazer? Olha, usar a técnica 110.001 do MITRE. Pronto, e ao fazer isto, eu estou a ser encaminhado para quê? Para a implementação de uma medida de mitigação cruzada com uma framework prática, ok? Que me vai ainda dar mais uma coisa, que é, uma vez escolhida e operacionalizada, quando em produção, ok? Ela começa-me a dar informação sobre os eventos em cada uma daquelas fases do ataque, ok? Isto é muito importante, porquê? Porque quando chegamos a uma fase em que estejamos, por exemplo, a ver um ataque aqui, por exemplo, aqui 4 ataques nesta área associados à utilização de credenciais ou tentativa de evasão face aos controles que eu tenho implementados, ok? Isto aqui é crítico, não é? Mas muito, muito crítico é este evento que aparece por aqui numa workstation, por exemplo, a dizer que já há alguém a tentar fazer o contacto com o servidor de comando e controle para exfiltrar dados. Ou seja, a monitorização e a informação que é passada neste tipo de solução já está enquadrada também, ou a apoiar-me no tempo de resposta. Ou seja, se eu tiver um determinado login que está, ou de informação que está associada a atividades de reconhecimento, tem importância, mas sabemos qual é a fase que essa informação está na cadeia do ataque. Quando vemos informação associada a fases posteriores do ataque, significa que já houve capacidade de infiltração dentro da rede, ok? E já estão numa fase posterior que exige muito maior rapidez, ou pelo menos muito maior atenção, para se decidir o que é que se vai fazer sobre aquela informação. Depois, isto pode ser integrado com as ferramentas de orquestração, não é? E terem reações automáticas. Okay? Ou integradas com os sistemas de controle de tráfego, os sistemas de firewall como a FortiGate, e terem reações automáticas, como, por exemplo, isolar a máquina que está a fazer isso, ou se for dentro de um posto de trabalho, isolar o próprio processo que está responsável por aquela informação, por aquele ataque. Okay? Portanto, isto é o MITRE. Visto na perspectiva do ataque, tem as técnicas. O que é que eu posso fazer para me proteger contra essas técnicas? Mas o MITRE dá mais informação, que também é engraçada, que é, agora do ponto de vista da defesa. O outro estávamos a ver ataques, podes fazer isso para te proteger. Agora, do lado da defesa. O lado da defesa também é engraçado neste ambiente, que é, no lado da defesa, também há um processo que é considerado comum, digamos. O outro era o kill chain, este não tem um nome definido, mas tem as atividades bem identificadas. Tem o channel, o collect e o container. Por exemplo, o channel o que é? É eu tentar guiar um adversário, ou seja, eu detectei tráfego suspeito na minha rede, ok? E eu sei que ele anda... Porquê? Porque ele atacou, por exemplo, uma ferramenta de deception, não é? Uma ferramenta falsa, um servidor falso, um posto de trabalho falso, um serviço, e eu consigo monitorizá-lo ali, e então o que é que eu vou fazer? Epá, ele não o vou deixar ir para onde outro, vou alimentá-lo com informação mais fácil, a encaminhá-lo para o outro lado, pondo lá documentos, ativando serviços, fazendo-o perder tempo. Todas estas fases aqui têm agora, do ponto de vista da defesa, não é? A brincar, iludir, ludibriar o adversário. A parte do collect é a parte em que eu vou coletar a informação sobre ele, por exemplo, que script é que ele me está a pôr no posto de trabalho, ou que script é que ele está a pôr no servidor. São servidores falsos que eu pus lá, eu posso fazer isso. Contain-me epá, isto já está um bocado sofisticado demais, ele já tem capacidade de fazer danos consideráveis na rede. Vamos contê-lo, vamos mantê-lo naquele segmento de rede, ok? Vamos isolar o tráfego dali, pronto, e por ali fora não vamos perder muito mais tempo com isso, mas voltamos aqui também a ter novamente as mesmas capacidades de defesa, as mesmas orientações. E vão-se cruzar com as outras, elas vão ser as mesmas, ou seja, enquanto o outro está a ver, isto é uma técnica, isto é uma defesa, não é? Que era disputada pelo adversário, e o que aqui está, estas fases, é disputada pela defesa, ok? Mas se eu quiser obter informações, por exemplo, collect sobre o que é que um atacante está a fazer, eu vou pôr um decoy system. Tal como no outro lado, se eu quisesse detectar movimentações laterais, que era uma das técnicas em uso, eu também podia usar um decoy system. Eu escolhi os dois para vermos que eles se cruzam um com o outro. Do ponto de vista das ferramentas, no caso da Fortinet é o FortiDeceptor, o nome genérico que a Gartner utiliza hoje em dia para este tipo de ferramentas são o que eles chamam de Deception Tools.
Se nós considerarmos uma infraestrutura tradicional, segmentos de rede, a parte de comunicações, uma gateway de proteção no acesso à internet, serviços externos e por aí fora, como é que o FortiDeceptor faz? No fundo é uma appliance, uma máquina, ok? Que tem capacidade de analisar a rede e detectar, epá, esta rede aqui predominantemente são Windows Servers, ali são PLCs porque aquilo é uma rede industrial, aqui são endpoints Windows, e depois de analisar a rede e de ver o seu comportamento, ela vai criar imagens falsas e vai projetar essas imagens em cada uma dessas VLANs, ok? De modo que se alguém tocar nestas VLANs, digamos assim, isto vai funcionar como alerta e vai funcionar como o início de um processo de monitorização, a tal defesa ativa, de interação com o adversário. Okay? Portanto, ele mete as VMs calculadas, projeta-as nas VLANs, integra-se com os sistemas de monitorização e com os sistemas de proteção, de modo que eu possa ter políticas do género, se alguém tocar naquele PC ou se houver uma determinada atividade ali que me indica compromisso, eu posso executar aquelas fases, obter dados, collect, fazer o constraint, isolar aquele ataque. Em termos de interfaces, é fácil de configurar, portanto, eu vou indicar onde é que esta máquina desta de deception, este artefato de deception vai ser colocado em termos de redes, por aí fora, até chegar à altura que, quando ele é projetado, o que é que ele me vai dar? Começa a fazer tracking. Pessoas tentam fazer login na máquina e começa a ver se eu posso facilitar o processo pondo, por exemplo, default passwords fracas, de modo que se consiga de alguma forma entrar, e depois começa a ver que processos é que foram arrancados na máquina, que scripts é que foram colocados, ok? Posso correlacionar campanhas, assim, este tráfego que está aqui a chegar a esta máquina, eu já ouvi há 3 semanas atrás, noutra zona da minha rede, e vindo do outro lado. Pronto, e depois começa a colecionar informação e fico com uma cronologia muito detalhada dos ataques. Portanto, o que é que nós, ou seja, em suma, em relação a esta apresentação que eu estou a fazer, portanto, o que é que nós vimos? O modelo definido para uma estratégia de segurança deve incorporar pelo menos as 3 primeiras fases que ali estão descritas, que é a arquitetura, a parte da defesa passiva e a parte da defesa ativa. Pelo menos nos níveis de maturidade de hoje em dia médios, essas 3 fases têm que estar disponibilizadas. Depois para a frente, a parte do intelligence, isso já são níveis de maturidade maiores que ainda devem ser implementados, mas pronto, faseadamente desta forma. A parte do ataque não faz parte das organizações civis, como eu disse. E depois falámos sobre o papel do FortiCM e do FortiDeceptor, não é? Na implementação de uma defesa ativa contra este tipo de ataques. Ao fazermos isto, o que é que a gente ganha? No fundo, importante é fazer isto de acordo com uma framework pública, porque isso significa que estamos todos a falar a mesma linguagem e que temos capacidade de comunicar e encurtar o tempo de resposta e de classificar a criticidade dos ataques. E pronto, de um modo geral, feito este tipo de solução, o que é que vai fazer? Vai otimizar, fazer ganhar tempo às equipas de operação dos SOCs na área da detecção e resposta a incidentes de segurança. Okay? E vai permitir-lhes estar mais alinhada com os compromissos que assumiram com as organizações e aumentarem o valor da própria equipa. Foi um prazer estar convosco. Se tiverem alguma dúvida que queiram colocar agora, disponham. Se não, podem usar o meu e-mail que está na primeira página da apresentação, pepinto@fortinet.com. Terei muito gosto em esclarecer. Sim, Paulo Pinto, há aqui, não sei se me está a Diga. ouvir. Sim, há aqui Estou a uma ouvir, sim. pergunta do Carlos Domingos, que pergunta se Sim. o FortiDeceptor gera VMS e simula as mesmas com interface de Espera aí rede nas várias VLANs. Espera aí, que eu não o estou a ver e gostava de o ver. Isto está aqui. Mas Agora está a já o ouvir, estou não a ver. está? Estou, diga. Portanto, o Carlos Domingos pergunta se o FortiDeceptor gera VMS e simula os mesmos com interfaces de rede nas várias VLANs ou é preciso ter um virtualizador É para preciso escorrer? ter um Visualizador, virtualizador, peço desculpa, tipo
vê no erro. Não, ele faz isso, inclusive podem pôr, por exemplo, imagens com Bring Your Own License, ok? Podem pôr imagens exatamente iguais às do endpoint que têm dentro de uma VM da appliance do FortiDisceptor. Portanto, não há necessidade de ferramentas adicionais. Este licenciamento, sim, para poder, se quiserem pôr imagens exatamente iguais. Se quiserem usar imagens default, podem usar. O que se faz, a questão é que podem ficar ligeiramente diferentes das que se encontram em produção. Por isso, existe essa capacidade de, com o Bring Your Own License, colocar imagens exatamente iguais às que estão em produção. Não sei se era esta a resposta. Pronto, eu isso não consigo dizer, mas de qualquer modo ele tem o seu contacto e pode partilhar com a Ok, plataforma as dúvidas todas. ok, Muito obrigado, Paulo Pinto, novamente, ok. pela sua Obrigado presença também. da Fortinet. Bom resto de dia, bom trabalho para todos. Obrigado. Igualmente também. Obrigado, boa tarde.